Boa noite, amigos. Vamos retomar o estudo do Evangelho, iniciando com a prece. Vamos assim, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, sintonizando com a espiritualidade amiga que se faz presente, com Frei Fabiano de Cristo, e vibrando por todos aqueles que necessitam, por aqueles que se encontram nos hospitais, por aqueles que estão pelas ruas, por aqueles que se encontram sem esperança. Que Deus, em sua infinita bondade, possa amparar a cada um de seus filhos, fortalecendo-nos na fé e na confiança em Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino, e seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixe cairmos em novas tentações e livra-nos da prática e do pensamento de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós estudaremos o capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Se vosso irmão pecar contra ti, vai e corrige entre ti e ele somente. Se te ouvir ganhado terás o teu irmão. Então, chegando-se a Pedro, a ele perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim para que eu lhes perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não, te digo que até 70 vezes. Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Está em Mateus capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. A misericórdia é o complemento da mansuetude, pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. Ele consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas que pairam acima do mal que lhes quiseram fazer. Uma está sempre inquieta, é de uma sensibilidade sombria e amargurada. A outra é calma, cheia de mansuetude e caridade. Joana de Ângeles nos diz que o ódio é a emanação mórbífica da herança destrutiva que remanesce em natureza humana. Prolongado, transforma-se em cárcere estreito e asfixiante, que esmaga o ser, apresentando-lhe a saída falsa pela porta da vingança, mediante a qual desforça-se daquele que lhe constitui o motivo da reação alcevajada. Então, olha só, essa é a advertência, né? Que a gente tem que tomar cuidado com esse sentimento. Infeliz daquele que diz: eu jamais perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, o será certamente por Deus. Com que direito pedirá perdão de suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa os outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que se deve perdoar ao irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes,
ou seja, quantas vezes for necessário. E como podemos negar nosso perdão, sendo que sempre recorremos a Deus, pedindo perdão dos nossos pecados? Basta nos lembrarmos do Pai Nosso. Perdoar as nossas ofensas, perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. Ainda estabelecemos uma condição para que Deus nos perdoe se perdoarmos o outro. E aí muitas vezes negamos o perdão, né? Ou seja, não seremos dignos de receber o perdão de Deus. É de se pensar. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma é grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, tratando com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, mesmo quando a culpa foi inteiramente dele. A outra é quando o ofendido, ou aquele que assim se julga, impõe condições humilhantes ao seu adversário, fazendo-o sentir o peso de um perdão que irrita, uma vez de acalmar. Se estender a mão não é por benevolência, mas por ostentação, a fim de poder dizer a todos: vede quanto eu sou generoso. Quando estabelecemos limites para o perdão, né, irmãos? Quando eu perdoo, mas eu não quero mais vê-lo. Eu perdoo, mas ele vai ter que admitir aquilo que ele fez, né? Eu estou impondo uma condição a ele. Não é o perdão, não é o verdadeiro perdão, como nos diz o texto. Continuando, nessas circunstâncias é impossível que a reconciliação seja sincera, de uma ou de outra parte. Não, isso não é generosidade, mas apenas uma maneira de satisfazer o orgulho em todas as contentas. Aquele que se mostra mais conciliador, que revela mais desinteresse próprio, mais caridade e verdadeira grandeza de alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Reconciliar-se com seus adversários. Conserta-te sem demora com teu adversário, enquanto estás caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro e seja mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pegares o último ceitil. Mateus capítulo 5, versículo 25 e 26. Muitas vezes por orgulho deixamos passar o tempo, deixamos passar a vida, não é? Deixamos os dias e perdemos a oportunidade de nos reconciliar nesta encarnação. Somos espíritos eternos, isso é fato, todos nós sabemos, né? Mas muitas vezes a gente posterga o perdão para outra existência. Só que nós não sabemos a trajetória que tomaremos da nossa vida, né? E nem a do outro. Qual caminho ele seguirá? E nem a extensão da dor que provocamos nele, de que forma ela virá à tona. E quantos irmãos voltam à casa espírita já sem o corpo físico, né? Algemados aos outros pelo sentimento da raiva e pela falta de perdão, por anos, por séculos e às vezes por milênios, vivem algemados ao outro, carregando o sentimento de ódio. Às vezes, o sentimento não era nem tão grande, mas ao invés de darmos o perdão, a gente foi cultivando aquele sentimento em nós. E nós fazemos isso hoje, né? Inflamando aquela ferida, deixando que ela se torne cada vez maior. Não é assim?
Então não vamos perder a oportunidade enquanto estamos a caminho com Ele. Não sabemos depois o que será desses caminhos. Continuando, há na prática do perdão e na prática do bem em geral, além de um efeito moral, um efeito também material. A morte, como se sabe, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem sempre com o seu ódio, é que nós falamos anteriormente. Além da sepultura, aqueles que ainda são objeto do seu rancor. Daí ser falso quando aplicado ao homem o provérbio morto cão acaba a raiva. Não acaba nada, não acaba. O espírito mau espera que aquele a quem queira mal esteja encerrado em seu corpo e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, atingido nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. É necessário ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, que, segundo Allan Kardec, é o domínio de alguns espíritos que exercem sobre certas pessoas, sobre os encarnados, né? Muitas vezes dos dois lados, né? Sobretudo que aqueles que apresentam certa gravidade, como subjugação e possessão, que é uma influência tão forte sobre a mente do médium como este, não mais raciocina, nem age por si mesmo, agindo como marionete do espírito ou dos espíritos que o influenciam. Então, primeiro começa num processo de obsessão e ele vai caminhando para a subjugação e a possessão, né? Continuando o evangelho, o obsedado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a que provavelmente deram motivo por sua conduta. Deus permite a situação atual para os punir do mal que fizeram, ou se não o fizeram, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, deixando de perdoar. Importa, pois, com vistas à tranquilidade futura, reparar o mais cedo possível. Aí voltamos lá de novo no texto. Enquanto estamos a caminho, enquanto estamos juntos, na mesma encarnação ali. Não deixar para amanhã, resolve hoje, né? Os males que se tenham praticado em relação ao próximo e perdoar os inimigos, para assim se extinguirem antes da morte todos os motivos de desavença, toda causa profunda de animosidade posterior. Dessa maneira, se pode fazer de um inimigo encarnado neste mundo um amigo no outro, ou pelo menos ficar com a boa causa. E Deus nos deixa ao sabor da vingança aquele que soube perdoar. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não quer apenas evitar as discórdias na vida presente, mas também evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não sairás de lá, disse ele, enquanto não pagarás o último centil, ou seja, até que a justiça divina não esteja completamente satisfeita. Então, que façamos a nossa parte, né? O sacrifício mais agradável a Deus. Portanto, se está fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão, e depois virás fazer a tua oferta. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Quando Jesus disse, vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virás fazer a tua oferta, ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o dos próprios ressentimentos. É a gente deixar o nosso coração puro, né? Que antes de pedir perdão ao Senhor, é preciso que se perdoe aos outros. E que se algum mal se tiver feito com teu irmão, é necessário tê-lo reparado. Somente assim a oferenda será agradável, porque é
proveniente de um coração puro, de qualquer mau pensamento. Ele materializa esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais e era necessário conformar as suas palavras aos costumes do povo. O cristão não oferece prendas materiais porque espiritualizou o sacrifício, mas o preceito não tem menos força para ele. Oferecendo sua alma a Deus, deve apresentá-la purificada. Ao entrar no templo do Senhor, deve deixar lá fora todo o sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que ensina Jesus por essas palavras: deixai ali a tua oferta diante do altar e vai-te reconciliar primeiro com teu irmão, se queres ser agradável a Deus. O argueiro e a trave do olho. Porque vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave no teu olho? Ou como dizes o teu irmão, deixa-me tirar-te do teu olho o argueiro, quando tens no teu uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás como has de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mateus capítulo 7, versículo 3 e 5. Um dos caprichos da humanidade é ver cada qual o mal alheio antes do próprio. E é assim, né? Muitas vezes observamos no outro e não observamos em nós. Só que se temos conhecimento daquilo é porque antes ele existe em nós. Não é assim? Porque senão eu não saberia. Como é que eu vou identificar aquilo que eu desconheço? Para julgar-se a si mesmo, seria necessário poder mirar-se no espelho, transportar-se de qualquer maneira fora de si mesmo e considerar-se como outra pessoa, perguntando o que pensaria eu se visse alguém fazendo o que eu faço. Olha só, né? Se colocar sempre no lugar do outro e se perguntar o que o outro pensaria de mim se estivesse fazendo isso. É o orgulho incontestável, o que leva o homem a disfarçar os seus próprios defeitos, tanto morais como físicos. E aí vem nos alerta, porque muitas vezes sempre justificamos nossos atos. Ah, mas eu fiz isso por causa disso e por causa daquilo, né? Sempre eu coloco a culpa no outro e não em mim mesmo, né? Continuando aqui o Evangelho, esse capricho é essencialmente contrário à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, pois esses dois sentimentos se neutralizam mutuamente, como, de fato, um homem bastante fútil para crer na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, poderia ter ao mesmo tempo bastante abnegação para ressaltar nos outros o bem que poderia eclipsá-lo em lugar do mal, que poderia pô-lo em destaque se o orgulho é a fonte de muitos vícios e também a negação de muitas virtudes. Encontramo-lo, no fundo, como móvel de quase todas as ações. Foi por isso que Jesus se empenhou em combatê-lo como principal obstáculo ao seu progresso. Não julgueis para não ser julgados. Não julgueis para não ser julgados. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Quem de nós está sem pecados? Quem de nós? Não é? Não julgueis, pois, para não ser julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. Então lhe trouxeram os escribas e os fariseus, uma mulher que fora apanhada em adultério, e a puseram no meio, e lhe disseram: Mestre, essa mulher foi agora mesmo apanhada em adultério, e Moisés na lei mandou apedrejar e estas tais. Qual é a vossa opinião sobre isso? Diziam, pois, os judeus.
Tentando-o para o poderem acusar, Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. E com eles perseveraram em fazer-lhes perguntas, ergueu-se Jesus e disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E tornando a baixar, escrevia na terra. Mas eles ouvindo-o, foram saindo um a um, sendo mais velhos os primeiros, e ficou só Jesus e a mulher, que estava no meio em pé. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: nem eu tampouco te condenarei. Vai e não peques mais. João capítulo 8, versículo 3, 11. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, disse Jesus. Esta máxima faz da indulgência um dever, pois não há quem dela não necessite para si mesmo. Ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgamos a nós mesmos, nem condenar os outros. A nós mesmos, nem condenar os outros o que nos desculpamos em nós. Antes de reprovar uma falta de alguém, consideremos se a mesma reprovação não nos pode ser aplicada. A censura de conduta alheia pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos criticamos. Este último motivo jamais tem escusa, pois decorre da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável e torna-se mesmo um dever em certos casos, pois dele pode resultar um bem, e porque sem ele o mal jamais será reprimido na sociedade. Aliás, não se deve o homem ajudar o progresso dos seus semelhantes? Não se deve, pois, tomar no sentido absoluto este princípio: não julgueis para não ser julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. Jesus não podia proibir-se de reprovar o mal, pois ele mesmo não deu exemplo disso e o fez em termos enérgicos, mas quis dizer que a autoridade da censura está na razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Tornar-se culpável daquilo que se condena nos outros é abdicar dessa caridade e, mais ainda, arrogar-se arbitrariamente o direito de repressão. A consciência íntima, de resto, recusa qualquer respeito a toda submissão voluntária. Aquele que, investido de algum poder, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar, a única autoridade legítima aos olhos de Deus é que se apoia no bom exemplo, e ao que resulta, evidentemente, as palavras de Jesus, né? E lembrando que a raiva, o rancor, o ódio são sentimentos que nos corroem por dentro e tiram todo o nosso equilíbrio emocional, né? Muitas vezes achamos que o problema está no outro, como nos diz o texto, e nos achamos no direito de julgar, né, no outro que nos magoou. Mas eu, sinceramente, não acho que o problema esteja no outro, porque o problema está em nós, porque somos nós que colocamos expectativa demais no outro. Não é verdade? E nós que já temos o conhecimento da doutrina, sabemos que estamos todos aqui em processo de evolução, né? Ou seja, estamos em processo de aprendizado, não somos perfeitos. Então precisamos aprender a perdoar, sim, porque sempre necessitaremos do perdão do outro, né? E agora, para nós finalizarmos o texto, trouxe um trecho extraído do livro Espírito da Verdade, de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, né? O item é o 33, capítulo 5, e o texto nos diz: não guardes o amigo perfeito para as obras do bem. Esperavas ansiosamente a criatura irmã na soleira do lar, e o matrimônio trouxe alguém a reclamar-te sacrifício e ternura. Contavas com teu filho, mas teu filho alcançou a mocidade sem ouvir-te as esperanças.
Sustentavas-te no companheiro de ideal e de momento para outro. Recolhestes mistura vinagrosa na ânfora da amizade em que sorvia água pura. Mantinhas a fé no orientador que te merecia veneração e um dia até ele desapareceu de teus olhos, arrebatado por terríveis enganos. Contudo, embora a dor de perder, continua no trabalho edificante que viestes a realizar. Ninguém reprova o doente porque sofra mal-humorado. Ninguém censura a árvore que deixou de produzir porque o lenhador lhe haja decepado os braços fraudejante. Quase sempre, aqueles que tomamos por afetos mais doces, querendo abraçá-los por sustentáculos da luta, simbolizam tarefas que solicitam renúncia e apostolado a exigirem amor. Não importa o gelo da indiferença, nem o branido da incompreensão, se buscamos servir. Se buscamos servir. Qual é o nosso propósito, né? O coração mais belo que pulsou entre os homens respirava na multidão e seguia só. Possuía legiões de espíritos angélicos e aproveitou o concurso de amigos frágeis que o abandonaram na hora extrema. Ajudava a todos e chorou sem ninguém. Mas ao carregar a cruz no Monte Áspero, ensinou-nos que as asas da imortalidade podem ser extraídas do fardo da aflição e que no território moral do bem, alma alguma caminha solitária, porque vive tranquila na presença de Deus. E quando Jesus esteve lá, né? No monte, como ele nos diz, o que ele pronunciou? Perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem, né? Olha só, amigos, também, alma alguma caminha solitária. Precisamos um dos outros para continuar nossa caminhada. E para isso, precisamos perdoar para sermos merecedores do perdão. Não é assim? Então, que possamos, né, refletir sobre esse texto, sobre a leitura do Evangelho e buscar perdoar, né? E não cultivar o ódio, nem o rancor, nem a mágoa em nosso coração, né? E resolvendo as coisas no momento que ela acontece, não deixar para amanhã, não deixar isso crescer em nós, tomar outras proporções, né? E reconciliar com o irmão enquanto estamos a caminho, através do perdão. Fiquem com Deus, boa semana a todos. Olá, boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma quarta-feira de estudos do nosso livro Diversidade dos Carismas, do Hermínio Miranda. E como sempre, para iniciar, vamos ler uma pequena história do livro que tem por título Histórias que Tocam o Coração, do Guilherme Vitor Cordeiro. A historinha de hoje tem por título Amor Eterno. E iniciando tem uma pequena passagem do Emmanuel Geibel, onde ele nos diz: o amor é sempre uma escada de ouro pela qual o coração sobe ao céu. Vamos ver então a nossa historinha. Aquela senhora estava com muita pressa. Entrou em um shopping center para comprar alguns presentes de última hora para o Natal. Havia muita gente ao redor e ela ficou incomodada com a situação. Pensou consigo mesma: ficarei aqui uma eternidade e tenho tantas coisas a fazer. Um tanto depressiva, ela pensava em como o Natal estava se transformando em um grande comércio.
andou rápido por entre as pessoas e entrou numa loja de brinquedos. Mais uma vez, se surpreendeu reclamando dos preços. Perguntava-se se seus netos realmente se importavam com aquilo. Partiu para a seção de bonecas. Em um dos corredores encontrou um menino, de aproximadamente 5 anos, segurando uma boneca bem cara. Estava tocando seus cabelos e a segurava com muito carinho. A senhora não pôde se conter e ficou olhando a cena fixamente, perguntando-se para quem seria aquela boneca. Em seguida, se aproximou do menino uma mulher, a quem ele perguntou: "Não tenho dinheiro suficiente, tia?" E a mulher lhe falou, impaciente: "Você já sabe que não tem dinheiro suficiente para comprá-la." Depois, disse ao menino que permanecesse onde estava, enquanto ela buscava outras coisas que lhe faltavam. E o menino continuou ali, segurando a boneca com muito carinho. Após algum tempo, a senhora se aproximou e perguntou-lhe para quem era a boneca. E ele respondeu: "Esta é a boneca que minha irmãzinha queria muito ganhar no Natal. Ela estava certa de que a ganharia neste Natal", disse o garoto com certa tristeza. A senhora se compadeceu e disse ao menino que no Natal levaria a boneca para sua irmãzinha. Mas ele falou: "Não, a senhora não pode ir para onde a minha irmãzinha está. Eu tenho que entregá-la à minha mãe para que ela leve até minha irmãzinha." "E onde está a sua irmã?" O menino, com um olhar de tristeza, disse: "Ela se foi com Jesus. Meu pai me disse que a mamãe vai encontrar-se com ela em breve." A mulher sentiu um grande aperto no coração e o menino continuou: "Pedi ao papai para falar com a mamãe para que ela não se vá. Disse-lhe para pedir a ela que espere que eu volte do shopping." E em seguida, o garoto tirou do bolso algumas fotografias que tinham sido tiradas em frente ao shopping e falou: "Vou pedir ao papai que leve estas fotos para minha mãe, para que ela nunca se esqueça de mim. Gosto muito da minha mãe. Não queria que ela partisse, mas o papai disse que ela tem que ir encontrar a minha irmãzinha." E enquanto o pequeno olhava a foto, a senhora tirou da carteira algumas notas e pediu a ele que contasse o dinheiro novamente. Ele contou outra vez e disse satisfeito: "Estou certo de que será suficiente. Agora posso comprar a boneca." Acrescentou: "Eu tinha acabado de pedir a Jesus para que me desse dinheiro suficiente para comprar esta boneca para a mamãe levar até a minha irmãzinha. E ele ouviu a minha oração. Eu pedi ainda para que o dinheiro fosse suficiente para comprar também uma rosa branca para minha mãe. E ele acaba de me dar o bastante para a boneca e para a rosa. Sabe, minha mãe gosta muito de rosas brancas." E em alguns minutos, a tia do garoto voltou e a senhora se foi. Enquanto terminava suas compras, agora com uma disposição já bem diferente, ela não conseguia deixar de pensar naquele menino. Lembrou-se de uma história que havia lido num jornal dias antes, a respeito de um acidente causado por um condutor alcoolizado, no qual uma menina falecera e a mãe ficara em estado grave. E aí ela deu-se conta de que aquele menino pertencia àquela família. 2 dias depois, ela leu no jornal a notícia de que a mulher acidentada havia morrido. Ela não conseguia tirar o menino da mente. Comprou um buquê de rosas brancas e o levou ao funeral. E lá estava o corpo de uma mulher com uma rosa branca numa das mãos e uma linda boneca na outra, e a foto do seu filho
em frente ao shopping. Grossas lágrimas rolaram do rosto daquela senhora ao perceber a grandeza do amor daquele menino pela mãe e pela irmã. Um amor que a morte não conseguiu apagar. Um amor que vai muito além da existência física. O verdadeiro amor que Jesus, o aniversariante tão esquecido, veio ensinar à humanidade. E aí termina então a nossa historinha. Vamos agora ao nosso livro então. Muito bem, nós estávamos lendo o item 12 do capítulo 11, que é a semiologia da comunicação mediúnica. Então vamos lá reiniciar do parágrafo onde nós tínhamos parado. Segundo informação de Ranieri, Emmanuel interferiu de maneira enérgica e decisiva, certa vez, quando tomava um rumo indesejável, trabalhos de materialização a que se dedicava o nosso Chico. Além disso, é ele o autor de grande parte, senão da maior parte da obra psicográfica, captada pelo Chico em seus muitos anos de exercício constante da mediunidade. Sua presença é ainda percebida ou inferida em trabalhos outros, escritos por diferentes espíritos, de vez que encontramos prefácios ou apresentações suas nas obras de André Luiz, do Irmão X, de Neio Lúcio. Cria-se dessa forma um relacionamento pessoal proveitoso ao médium responsável e honestamente dedicado à sua tarefa. Ele aprende a confiar no amigo espiritual de quem se habitua a receber apoio seguro e eficaz, que, no entanto, respeita seu livre-arbítrio. Os guias ou controles, quando também responsáveis e bem preparados para o trabalho a que se propõem, não costumam interferir em questões pessoais, a não ser em casos extremos e com apoio em sólidas razões. É hábito deles deixar que a decisão final fique a critério de seus pupilos, aos quais, via de regra, transmitem opiniões e sugestões e não comandos ou imposições. Se o relacionamento atinge estas últimas características, alguma coisa não está bem nele ou o médium começa a transviar-se ou o guia não corresponde à condição que deseja aparentar. De modo geral, contudo, a tarefa dos guias espirituais ou controles, junto dos médiuns, é exercida por espíritos de elevado status evolutivo, competentes e firmes naquilo que fazem. Como esse trabalho é considerado de natureza missionária, no mundo espiritual, é claro que a vinculação guia-médium não é fortuita, e sim programada antecipadamente em todas as suas minúcias. Há sempre uma série de compromissos, deveres e obrigações assumidos de parte a parte, quando se prepara uma tarefa dessas que, em princípio, tem a duração de toda uma existência na carne. Não é difícil depreender-se quão desastroso é para o médium, uma vez chegado o momento de dar início à sua parte da tarefa, começar a refugá-la, seja por comodismo, egoísmo, indiferença, irresponsabilidade ou qualquer dificuldade
de natureza meramente humana. É claro que seu livre-arbítrio será respeitado e nunca será arrastado à força para o exercício da tarefa combinada e para a qual seu guia está pronto e disposto a colaborar. Em casos assim, não apenas está ele assumindo grave responsabilidade, não pelo que fez, mas pelo que deixou de fazer, como também porque, sem a amorosa cobertura de seu orientador espiritual, ficará à mercê de espíritos desajustados que o induzirão a mais fundo mergulho em seus equívocos pessoais, em lugar de ajudá-lo a galgar um degrau ou dois nos inúmeros patamares da bíblica escada de Jacó. Há que considerar ainda, no reverso da medalha, aquele que, não estando devidamente preparado ou programado para um trabalho mediúnico de fôlego, insiste em exercer faculdades insuficientes ou inadequadas, bem como diferentes daquelas em que foi treinado. Mesmo o Dr. Fodor, que se coloca na postura de cientista e pesquisador e não de espírita, observa que é certo que as qualidades morais do médium exercem importante papel. Se a mente e os objetivos do médium são puros, se ele ora pedindo ajuda ou se solicita aos seus bons amigos espirituais que o orientem, parece que a solicitação é atendida. Aí a autoria então do Nandor Fodor, não é? Acha, contudo, o Dr. Fodor que nem sempre são do melhor gabarito os que se propõem a servir como guias ou controles, e parece até que alguns disputam a oportunidade de fazer. De minha parte, entendo a situação de outra ótica. A disputa pode ocorrer e ocorre, até com significativa frequência. Não, porém, entre guias que estejam a disputar um cargo ou encargo, mas entre espíritos cujas intenções são, no mínimo, discutíveis, em um agressivo assédio ao sensitivo. Ainda mais que sabemos que não poucas mediunidades se apresentam de início sob uma vigorosa pressão perturbadora de espíritos desajustados. Muitos são os médiuns que pagaram elevado pedágio obsessivo antes de alcançarem condições satisfatórias para o eficiente e equilibrado exercício de suas faculdades. Em algumas frases, o Dr. Fodor traça um sumário perfil dos controles, dizendo que, por muito experientes que sejam, guardam certas limitações e, às vezes, precisam consultar outros companheiros a fim de responder a questões mais complexas ou fora do alcance de seus conhecimentos. E isto é verdadeiro. Como escreveu Kardec, os espíritos não são mais do que seres humanos desencarnados e, por isso, não se convertem em sábios ou santos no momento seguinte ao da morte do corpo físico. Na própria codificação, encontramos questões que, mesmo as entidades que compunham a equipe do Espírito de Verdade, declaram, com a singeleza pura da grandeza, desconhecer ou não ter como explicar pela carência de terminologia
ou de conhecimentos adequados por parte dos encarnados. São pacientes e sempre dispostos a ajudar, na expressão do Dr. Fodor. Não acatam ordens e gostam de ser tratados com cortesia. Criam usualmente uma atmosfera de religioso respeito, mas nem todos se apresentam como pessoas de uma santa disposição. Walter, controle da médium Marjorie, não hesitava em despachar uns tantos palavrões se algo o desagradava de maneira especial, ou até de mandar às favas os que o atormentassem com perguntas impertinentes. Conta Fodor que uma dessas irritações deu-se com Houdini, que o acusou de estar fraudando. Walter despejou sobre o mágico um monte de maldições em uma linguagem que seja impublicável. O controle da senhora Travers Schmidt, que se identificava como um antigo sacerdote egípcio ao tempo de Ramsés II, também praguejava e xingava à vontade quando as coisas, no seu entender, não corriam bem. Outro controle da senhora Travers Schmidt, de nome Peters, e que se servia do grupo para promover suas próprias experiências, era excelente para criar testes para suas pesquisas, mas, quanto ao seu caráter, ainda segundo Fodor, não era, como se diz, flor que se cheirasse. Às vezes, os controles se especializam em determinadas tarefas. Um para um trabalho de efeito físico, outro para psicografia e assim por diante, bem como para este ou aquele assunto. Um espírito que se identificou como Cristo d'Angelo, junto de um médium de nome Rossi, declarou que só dispunha de poderes com a voz, ou seja, para trabalhos de psicofonia. A observação é de profundo interesse, por duas razões importantes. Primeiro, porque vemos um espírito que expõe honestamente suas próprias limitações, transmitindo aos médiuns uma lição não apenas de humildade, mas de não pretender desempenhar tarefas que não estão ao seu alcance ou não se acham incluídas na sua programação. Segundo, porque nos leva à evidência, nem sempre reconhecida e comentada, de que há espíritos que funcionam como médiuns de outros espíritos. E destaquemos esse último aspecto para um comentário mais extenso. E nós vamos parar por aqui. Na próxima semana, então, nós continuaremos a nossa leitura, a partir deste tópico aqui. Uma leitura bastante interessante. Mas vamos então encerrar o nosso trabalho de hoje, dando graças a Deus por essa oportunidade bendita. Mais uma quarta-feira, graças a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dá-nos hoje e sempre, e perdoa, Senhor, as nossas dívidas, nos ensinando a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações e livre-nos da prática e do pensamento de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. E uma boa noite a todos.